É uma alegria muito grande para o programa de combate ao trabalho escravo receber convidados tão importantes aqui hoje, começando pela procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, a doutora Alzira Melo Costa. Muito obrigada por sua presença, doutora Alzira. Um prazer enorme tê-la conosco neste dia de hoje. E também a doutora Raquel Betty Pimenta, procuradora do trabalho da 11ª Região. Muito obrigada também por sua presença tão especial entre a gente aqui hoje, Raquel. E também os queridos doutora Sofia Andrade Guimarães e o doutor Luiz Otávio Linhares Renault. Doutora Sofia, assessora do gabinete do desembargador Renault. Desembargador Renault, meu querido mestre, professor, amigo e meu companheiro de primeira turma aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Bom, é um prazer muito grande recebê-los e eu gostaria de abrir esse programa falando, aproveitando essa boa prática instituída pela Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região, e lá eles instituíram o projeto Mulheres Fuertes. Então, eu gostaria de perguntar para a doutora Alzira como é que ela idealizou este projeto tão importante, que foi vencedor do prêmio Boas Práticas do CNMP em 2024. Como é que surgiu essa ideia, doutora Alzira? Como é que nasceu a ideia desse projeto tão importante? Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente do projeto e como surgiu a ideia. Muito obrigada pela oportunidade de explanar um pouquinho sobre o projeto Mulheres Fuertes, que no ano de 2024 foi vencedor do prêmio do CNMP de Boas Práticas na categoria Transversalidade de Direitos, e o projeto ele surgiu de uma situação trágica, né? Na realidade, nós tivemos uma das nossas servidoras que era voltada para os serviços gerais, perdeu uma das filhas queimadas e ela já tinha oportunidade de emprego. Naquela oportunidade, eu conversava muito com ela ia sempre ao gabinete e ela falava das dificuldades de ser migrantes em Manaus, a dificuldade de ter abandonado tudo em Boa Vista, e ela falava, Boa Vista não, na Venezuela, e ela falava exatamente também das dificuldades que era ter que aprender um novo ofício. Além disso, depois dessa morte trágica da criança que ficava trancada enquanto a mãe ia trabalhar, já que ela não tinha possibilidade de levar as crianças, todas as nossas visitas que eram realizadas, tanto em Boa Vista, nos abrigos, quanto em Pacaraima, percebia-se de um modo empírico que as mulheres com filhos iam ficando para trás, elas não eram interiorizadas como principal ator, e sim os homens. Então, as mulheres com filhos pequenos ou com pessoas que necessitavam de um cuidado especial ficavam para trás, sem acesso à geração de renda, sem acesso a possibilidades de emprego, e isso foi gerando um incômodo muito grande. O projeto, na realidade, ele surgiu a 4 mãos, surgiu do incômodo de nós, do Ministério Público do Trabalho da 11ª Região, quanto do incômodo de uma associação denominada Hermanitos, que trabalha com migrantes e refugiados venezuelanos, que percebia também que famílias de mulheres ficavam com menos acesso a empregos formais e até mesmo a outras oportunidades de geração de emprego e renda. Ratificando esses conceitos empíricos, em 2022 saiu uma pesquisa do Alto Comissariado das Nações Unidas que justamente revelava isso, que 68% dos lares de migrantes e refugiados que estavam em Manaus eram chefiados por mulheres, eram famílias monoparentais e que tinham menos oportunidades de emprego e geração de renda. Com todos esses dados, surgiu ali a 4 mãos, a princípio, o projeto Mulheres Fuertes. No primeiro momento, ele era um projeto piloto mais simples, sem tantos
sem tanta agregação de mitigações de barreiras para as mulheres. Inicialmente, começamos com um projeto de 3 meses, com fortalecimento psicossocial e uma capacitação, adicionados a isso, a uma cesta básica também por 3 meses e ao auxílio Vale Transporte. Com o passar do tempo, feita essa primeira edição, aderiu ao nosso projeto o Alto Comissariado das Nações Unidas, o Acnur, e aí nós conseguimos um incremento de projeto, e era ao mesmo tempo o projeto rodando e o projeto sendo melhorado, monitorado e acrescentando outras mitigações de barreiras. A próxima mitigação de barreira que foi significativa foi ampliar o tempo de capacitação dessas mulheres, ampliar os fatores de fortalecimento psicossocial dessas mulheres, que muitas vezes eram vítimas, além da violência da própria migração, eram vítimas de violência doméstica, eram vítimas de outros tipos de violência que não se referiam ao deslocamento forçado dessas pessoas. Ampliada essa mitigação de barreira, que é o acompanhamento psicossocial, nós também ampliamos a duração do curso, ampliamos a questão da alimentação, que deixou de ser in natura e passou a ser um valor específico de aproximadamente R$300, para que aquela mulher que tinha necessidades diferentes de outra mulher pudesse comprar para sua casa as suas necessidades. E por que a gente trata de necessidades diferentes? Tinham mulheres com bebês de colo, então ela teria ali uma necessidade de leite materno, de fralda, outros suplementos, e tinham outras mulheres que já tinham crianças de 5, 6 anos, e mudavam as necessidades. Então, nós verificamos que isso era uma motivação também para que elas fossem e permanecessem no curso até o final. A participação do Acnur foi muito importante, porque além dessas mitigações de barreiras, foi permitido a contratação de uma pessoa que ficasse dedicada, enquanto as mulheres estavam estudando, para cuidar das crianças, e aí apenas crianças, né, os maiores de 14 anos não poderiam ficar no mesmo espaço, porque a gente tinha muitos bebês recém-nascidos, inclusive, então até 13 anos podiam ficar no mesmo espaço, enquanto as mães estavam realizando a capacitação. E, além disso, elas ganhavam, ao final do curso, os implementos para começar o seu empreendimento. Então, seria o fogão, as panelas, e ali também se fazia uma distinção. Caso elas fossem doceiras, ganhavam a batedeira e os insumos de formas e outras coisas que se relacionassem ao preparo de doces, e se fosse mais para o lado da produção de salgados, ela ganhava equipamentos diferentes. Então, essa personalização do projeto fez com que nós tivéssemos um êxito, por assim falar, nas 11 edições já realizadas, de quase 98,9% de êxito. Então, para nós, é uma realização muito grande e muito importante. Nesse tempo, as edições foram realizadas tanto em Manaus, 9 edições, quanto em Boa Vista, 4 edições, nos 2 estados que tivemos a maior incidência do fluxo migratório venezuelano. Doutora Alzira, e regra geral, são todos venezuelanos, as mulheres que são beneficiadas por esse projeto? No início, o projeto surgiu justamente para atender as mulheres venezuelanas por conta do boom desse deslocamento forçado dos venezuelanos. Com o passar do tempo, nós percebemos a procura de outras pessoas que também falavam espanhol, como haitianos, pessoas da Guatemala. Então, nós temos algumas outras pessoas que falam idioma, mas não espanhol, mas não é voltado preferencialmente para essas pessoas. O projeto nasceu para contemplar as venezuelanas que migravam em massa naquele momento. E é interessante falar que esse projeto surgiu no final de 2021, quando nós ainda não tínhamos esses dados estatísticos. Então, ele vem perdurando e vem amadurecendo durante todos esses 4 anos, né, de execução e implementação do projeto. Nossa, que interessante. Quantas famílias beneficiadas e quantas mulheres já foram beneficiadas pelo projeto até hoje, nessas 12 edições de 2021 para cá? Desculpe, desembargador, eu cometi uma pequena falha. Foram 11 edições concluídas e 2 estão em execução.
Desde 2021? Isso, nessas 11 edições já concluídas e 2 que estão em execuções, nós temos 544 mulheres impactadas diretamente, 680 crianças beneficiárias desses projetos de permanência, e a gente não pode falar que era uma educação formal, mas era um momento de brincadeira, de um espaço seguro, com pinturas, jogos e uma educação informal até para elas se adaptarem à língua, e no total 1.827 pessoas impactadas de forma indireta, pertencente a essa família dessas mulheres impactadas. Então, são números realmente grandiosos para nós, que pensávamos que o projeto não chegaria assim tão distante. Eu acho que nada que não tenha a alma das pessoas que implementam os programas, ele se desenvolve como deveria ser. Então, é um trecho de um poema da Adélia Prado, que é uma poetisa mineira, doutora Alzira, muito conhecida aqui por nós, em que ela diz o seguinte, em apenas uma estrofe: a coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo o serão, ela falou comigo: coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Então, eu diria que o programa, ele tem mais do que o sentimento, ele tem também o amor, que é uma palavra de luxo. Mas não uma palavra que está dentro de nós, porque ela só tem sentido se ela sair de nós e se realizar na outra pessoa. E é o que vocês fazem com esse projeto magnífico, do tamanho da Amazônia, do tamanho do Brasil e do tamanho de coração de todos vocês que o criaram e o implementaram. Parabéns. Que seja sempre motivo de orgulho da Procuradoria, de todos aqueles que estão envolvidos no trabalho, como Vossa Excelência, que assim o instituiu e vem, eu sei que comanda de forma brilhante e tem o seu coração, a sua alma nesse projeto. Parabéns, viu, doutor? E se me permitir, eu farei 2 rápidas perguntas. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber como que a senhora lidou durante a pandemia, como que fizeram durante a pandemia para execução desse projeto. E também eu gostaria de saber, que eu acho que talvez seja um pouco a curiosidade de quem provavelmente nos assistirá, quais são os principais problemas com esses migrantes quando eles chegam. E, finalmente, uma outra pergunta, se não for muito extenso, se o tempo assim o permitir, se há uma tendência, uma perspectiva de aumento dessa migração com a crise política atual na Venezuela. E como é que faríamos, seria feito para enfrentar esse problema que pode ser pontual, mas pode ser maior do que o que até hoje ocorreu. Muito obrigado, uma honra recebê-la. Minas Gerais a recebe de coração aberto e abençoando esse projeto de sucesso. Obrigada, doutor Renaud. Eu queria só fazer uma contextualização. Esse projeto começou em dezembro de 2021, então já estávamos no finalzinho da pandemia, foi quando a gente fez a primeira destinação, e a execução dele foi em janeiro de 2022. Então, ainda tínhamos algumas regras de segurança, mas já tinha um certo alívio das medidas de uso de máscara, da questão de aglomeração. Então, em relação à pandemia, foi tranquilo. Em relação a quais problemas as pessoas encontram ao chegar no nosso país, em especial as mulheres, o principal problema é a língua, que é diferente. Mas, mesmo sendo diferente, o Brasil é o terceiro país hoje que mais recebe imigrantes e refugiados venezuelanos.
Além da língua, a falta de uma rede de apoio. As mulheres que vêm sozinhas, né, com seus filhos, sendo chefe de família, elas não possuem ali sempre uma rede de apoio. Muitas vezes a mãe fica, a irmã fica, vem só ela com uma parte dos filhos, depois manda buscar os outros. E o terceiro maior problema, segundo minha percepção e alguns estudos, são as inseguranças em relação à nossa legislação, inseguranças em relação à documentação, insegurança se vai ser deportado, e, sobretudo, insegurança em relação a quais são os seus direitos e deveres em relação ao trabalho. Por isso que muitas vezes acabam sendo explorados de forma indevida em relação aos seus direitos trabalhistas. Em relação, por fim, a sua pergunta sobre o aumento da migração com a crise venezuelana que permanece, é preciso lembrar que esse deslocamento forçado venezuelano, ele se intensificou a partir de 2016, é isso mesmo, vamos fazer 10 anos, 2016, tendo ali a sua maior pico em 2018, 2019, e ainda permanece até hoje. Não se tem mapeado esse aumento com a nova gestão do atual presidente, não se tem mapeado esse aumento migratório, mas nesse período de setembro, que são as férias escolares, e no período de festas natalinas, dezembro e janeiro, há um incremento dessa migração, desse fluxo de entrada, mas há também um incremento do fluxo de saída, então nem todas essas pessoas permanecem aqui. Até hoje, segundo dados da R4V, né, falando em português, aproximadamente 7,1 milhões de venezuelanos já deixaram a Venezuela, e dentro da América Latina, temos como os países que mais recebem migrantes e refugiados, em primeiro lugar a Colômbia, em segundo lugar o Peru, e em terceiro lugar o Brasil. Esses números foram variando ao longo desse período migratório, que se estende por quase 9 anos, e não temos previsão, né, de um retorno imediato. Quando você conversa com os migrantes e refugiados, participantes ou não do projeto Mujeres Fuertes, eles relatam muito o seu anseio de voltar para sua terra natal. Então, muitos, por isso, ficam ainda aqui nas proximidades, em Boa Vista, Manaus, por essa crença de, por um ato milagroso, conseguirem retornar ao seu país em condições seguras, em condições de trabalho decente, dentre outras coisas. E é importante a gente também destacar que é onde há essa vulnerabilidade que o trabalho escravo penetra. É onde ele tem essa brecha das pessoas, da carência das pessoas que o trabalho escravo entra. A doutora Sofia agora gostaria de fazer uma pergunta para a nossa queridíssima doutora Raquel Betty Pimenta. Muito obrigada, doutora Paula. Primeiramente, eu queria agradecê-la e agradecer ao doutor Renaud pela oportunidade de estar aqui, principalmente porque eu me formei com a Raquel e acompanho desde então a trajetória brilhante dela. Doutora Raquel, a minha pergunta ela guarda relação com o custeio do projeto. Qual que é a importância de reversão dos valores obtidos em condenações de ações civis públicas e de táxis firmados serem revertidos para esse tipo de projeto? Gostaria, antes de tudo, agradecer muito o convite, na pessoa da desembargadora Paula Cantelli, coordenadora aqui do Programa de Combate ao Trabalho Escravo e Promoção do Trabalho Decente de Trabalhadores Migrantes aqui do TRT3. Agradecer muito a doutora Sofia, minha amiga, companheira de anos, e que me sucedeu aqui no gabinete do meu eterno mestre, professor e chefe, desembargador Renaud, que muito me faz feliz com tantos elogios, que são muitos de amizade e de carinho construídos por tantos anos de trabalho. E agradecer também minha chefa atual, minha colega, amiga querida, doutora Alzira. É muito importante destacar que, quando a gente trabalha com
pessoas migrantes são situações de muita vulnerabilidade. Como bem falou, doutora Alzira, existem muitas barreiras, muitos obstáculos que trabalhadores migrantes se encontram, primeiro pela dificuldade linguística, dificuldade documental, a falta de rede de apoio, de saber transitar, de saber quais são os órgãos públicos que podem ser procurados em caso de alguma dificuldade, alguma violência, não sabem nem onde pedir ajuda. E aí essa percepção, num fluxo migratório tão intenso lá na região da 11ª região, né, que nós temos atribuição sobre os estados de Amazonas e Roraima. O fluxo migratório venezuelano vem por Roraima, entra por Pacaraima, desce para Boa Vista, e muitos chegam a Manaus. Então, tem uma população extremamente vulnerável, composta, em sua maioria, de mulheres com suas crianças, mulheres monoparentais com suas crianças, e que ainda não conseguem se inserir de forma produtiva num mercado formal de trabalho, e, quando conseguem, não têm onde deixar suas crianças. Então, essa tecnologia social que foi criada por esse projeto Mujeres Fuertes, ela é muito importante, não só para esse olhar diferenciado e pensar, olha, nós precisamos pensar em uma alternativa para essas mulheres e suas crianças que não desconsidera a necessidade de ter um local seguro para essas crianças ficarem sob cuidados, para essas mães poderem se dedicar à sua formação. E não é só um projeto de qualificação profissional, ele é um projeto também que faz resgates psicossociais, dá aulas de empreendedorismo, de contabilidade, de como gerir seu próprio negócio, de como gerir sua renda, para dar ferramentas para que essas mulheres depois possam caminhar com suas próprias pernas. E é muito... Como que o Ministério Público do Trabalho entra nisso? Com a reversão dos valores, essa pergunta que foi feita pela doutora Sofia. Quando nós obtemos, em ações civis públicas, condenações judiciais de descumpridores de deveres trabalhistas, indenizações por danos morais coletivos, ou pactuamos com empresas, com empregadores descumpridores, tanto em situações de exploração de trabalho em condições análogas à escravidão ou outras irregularidades trabalhistas, nós obtemos valores de condenação e de indenizações, esse dinheiro ele tem que ser revertido em prol da recuperação da sociedade que foi lesada e da promoção do trabalho decente na localidade. Então, é através dessa reversão de valores que o Ministério Público do Trabalho indica projetos que são credenciados conforme os editais que são lançados anualmente, conforme a regulamentação conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Nós fazemos um exame dos projetos que podem contribuir para a promoção do trabalho decente, e o Mujeres Fuertes foi exatamente concebido com esse olhar do Ministério Público do Trabalho, que estava atento a essa situação. É administrado pela Associação Hermanitos, entrou com apoio da Acnur, que também fornece algumas parcerias. Agora temos parceria da Embaixada do Amazonas, a gente tem parceria do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Então, vamos articulando uma série de apoios, uma série de entidades que podem conjuntamente contribuir para que essas mulheres possam ser acolhidas, estabeleçam uma rede de amizade, elas trocam contatos, elas formam sua própria rede de apoio no Brasil, elas se apoiam mutuamente, elas têm onde deixar suas crianças enquanto ainda estão em processo de matrícula nas escolas, ou são crianças em idade que ainda não estão inseridas na escola formal, têm um local para ficar e criam alternativas de emprego e renda. Isso é muito interessante, como que é o potencial da atuação do Ministério Público do Trabalho poder fazer um impacto local na promoção do trabalho decente. Raquel, você tem alguma experiência marcante no projeto, no dia a dia do projeto? A doutora Alzira me convidou, Raquel, vai ter a culminância de uma turma do Mujeres Fuertes, a culminância é a cerimônia de formatura, de entrega dos diplomas, de congressamento final, e aí eu conheci esse momento tão importante, e aí a nossa última turma, a culminância da 8ª edição lá de Manaus, fui eu que conduzi dessa vez, a doutora Alzira me convidou para participar da gerência do projeto, e aí agora já estou participando dessas cerimônias de formatura. E uma coisa que é sempre emocionante é que não só a gente faz a entrega dos certificados, tem um momento de lanche, um momento de música venezuelana, e as crianças também são convidadas, e é um momento de festa, mas a gente sempre faz uma roda de conversa com as fuertes. A gente convida 3 ou 4 das formandas, das fuertes, para fazer uma roda de conversa, um bate-papo, e elas nos relatam como foi a entrada no país, como foi. Muitas vezes vieram descalças, vieram a pé, vieram pedindo carona com seus filhos, uma mochila
e um filho num braço, outro no outro, e passaram, às vezes, na época que estavam fechadas as fronteiras, passaram ilegalmente para buscar uma alternativa de vida no Brasil. Muitas relatam as dificuldades iniciais sofridas de não ter onde dormir, de ter que dormir na rua com as crianças, ser submetido a situações de violência, de não saber se comunicar, de não saber para onde ir, de serem levadas a situações de extrema vulnerabilidade e violência. Então, é muito interessante, é muito emocionante ouvir o relato das Fuertes de como que, ao estabelecer esses laços, ao aprender como gerir um negócio, a partir do momento que elas começam a ter um dinheiro, reinvestir no próprio negócio e ter um senso de manutenção dessa geração de renda e uma perpetuação, e ter as iniciativas de sucesso, ter as que já abriram seus buffets, já abriram suas lojas. A gente tem turmas de confeitaria e turmas de estética também, que são atividades que elas podem ser microempreendedoras e fazer também de dentro de casa, sem a necessidade de um capital inicial muito grande. E aí, ver esses relatos das Fuertes sempre é muito impactante. Doutora Alzira, a senhora teria algum momento especial, algum relato importante nessa sua vivência do projeto Mulheres Fuertes para nos contar? Eu tenho vários, mas um específico aconteceu com um dos filhos de uma das Fuertes, né? Eu cheguei toda alegre com ele na cominância e perguntei, porque tem uma salinha, né, para ter um momento só das mulheres, que elas possam relatar de maneira calma, então fica uma salinha com os cuidadores e eles brincando, fazem o lanche primeiro, para que elas possam ter liberdade realmente de participar e aproveitar a cominância. E eu cheguei perguntando para a criança, ela devia ter uns 5, 6 anos, perguntando, e aí, você está feliz? Sua mãe está formando hoje? Aí ela me olhou bem sério e falou, não, eu não estou feliz. E aquilo me assustou, né? Eu falei, como você não está feliz? Por que você não está feliz? Sua mamãe está formando hoje. Ela falou, tia, é o último dia que eu vou vir para cá. Então, aquilo realmente foi um tapa na minha cara de saber que, por mais que a gente faça todo um arcabouço para que essas mulheres fiquem fortes, né, que elas tenham seu empreendimento, não há uma mudança automática e mágica da vida delas. Mas, colocando isso em termos numéricos, eu queria relatar que 38,7% das mulheres que participaram do Mulheres Fuertes não tinham renda antes do projeto. E após o projeto, que a maioria das turmas foi sobre gastronomia, 61,3% das mulheres passaram a ter renda com gastronomia depois do projeto. Esses números também são bem relevantes e impactantes para a gente, e aí nos faz aduzir que estamos no caminho certo ainda. Quais são as condições? As mulheres têm visto de permanência? Quais são as condições? Ou se elas têm também acesso a algum sistema para obtenção da cidadania brasileira? Como é que isso é feito? Como fazemos parte do Mercosul, elas não precisam de visto para entrar ou sair do Brasil. Elas pegam um que chamam de permisso de entrada, passam pela Polícia Federal, se quiserem, não é obrigatório, então a gente vê pessoas que não têm esse permisso, e ao momento que elas chegam via terrestre em Pacaraima, é perguntado se elas desejam feito rodas de conversa, né, tanto pelo Acnur quanto pela OIM, que é a Organização Internacional de Migrações, se elas desejam ter residência no Brasil, ou se elas desejam ter a denominação de refugiados, que são alguns critérios que precisam ser atendidos para serem refugiados. Elas não necessitam de visto, mas podem escolher nas modalidades entre residência e refúgio. As modalidades de refúgio têm uma série de requisitos que precisam ser atendidos, como, por exemplo, ser um refugiado político, não poder voltar em segurança para o seu país, não poder sair do Brasil por um determinado período de tempo, ter a aprovação do CONARE para ter essa designação de refugiado. Então, para elas é muito mais simples escolher ter residência no Brasil e poder ir e voltar no momento que for conveniente. Eu gostaria de agradecer a presença
da doutora Alzira, da doutora Raquel Betty, do doutor Renaud, da doutora Sofia, e eu agradeço em meu nome, em nome da doutora Adriana Campos Freire Pimenta, que é gestora do Programa de Combate ao Trabalho Escravo em primeira instância.